Olá, fãs de mobilidade elétrica! Hoje, no Artifícios Automotivos, vamos explorar a história fascinante do carro elétrico. Por que uma tecnologia tão promissora no século XIX foi superada pelos motores a combustão? O que aconteceu ao longo do século XX e o que levou ao retorno triunfal dos elétricos no século XXI? Prepare-se para uma viagem no tempo com fatos surpreendentes. Já deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com quem também ama o futuro da mobilidade. Os carros elétricos surgiram no final do século XIX. Modelos como o de William Morrison, lançado nos Estados Unidos em 1891, e o P1 de Ferdinand Porsche em 1898, já demonstravam que veículos elétricos eram uma alternativa viável. Eles eram silenciosos, não poluíam e não precisavam de manivelas, um grande problema nos carros a combustão da época. No início do século XX, cerca de 30% dos veículos nos Estados Unidos eram elétricos. Três fatores foram cruciais para o declínio dos carros elétricos. Primeiro, motores a combustão se tornaram mais práticos. Em 1912, o motor de partida eliminou as manivelas, tornando os carros a gasolina mais fáceis de operar. Segundo, o combustível barato. O petróleo abundante e barato fez da gasolina uma escolha econômica. Terceiro, a produção em massa do modelo T. O Ford modelo T, lançado em 1908, custava menos da metade de um carro elétrico. Enquanto o modelo T saía por $650, um elétrico custava mais de $1.700. Sem avanços tecnológicos nas baterias e com a rápida expansão da infraestrutura de postos de gasolina, os carros elétricos foram deixados para trás. Durante as guerras mundiais, a escassez de petróleo reacendeu o interesse pelos elétricos. No entanto, essas iniciativas eram paliativas e logo abandonadas. Nos anos 70, a crise do petróleo trouxe à tona modelos como o Sebring Vanguard City Car nos Estados Unidos, mas eles tinham baixa autonomia, desempenho limitado e não convenceram os consumidores. Enquanto isso, no Brasil, João Augusto Gurgel apresentou o Itaipu E150 em 1974, durante a primeira crise do petróleo. O Itaipu, com autonomia de 60 km, foi uma solução inovadora para a época. Porém, sem apoio governamental e com pouca infraestrutura, o projeto foi engavetado, ilustrando como a falta de visão estratégica prejudicou o avanço dos elétricos por aqui. Nos anos 1990, a General Motors lançou o EV1, um elétrico moderno e eficiente. Lançado em 1996, ele conquistou seus usuários com autonomia e desempenho impressionantes para a época. Mas, misteriosamente, o projeto foi encerrado em 2002. Todos os veículos foram recolhidos e destruídos, gerando teorias de que a indústria do petróleo influenciou a decisão. O documentário Who Killed the Electric Car aprofundou esse enigma, sugerindo que o EV1 foi vítima de interesses políticos e econômicos. Foi no início dos anos 2000 que os carros elétricos começaram a ganhar força novamente. A Tesla, fundada em 2003, provou que os elétricos poderiam ser rápidos, atraentes e desejáveis. O avanço nas baterias de íons de lítio, o aumento da preocupação ambiental e políticas governamentais aceleraram a adoção dos elétricos. Hoje, a infraestrutura cresce, a autonomia supera os 600 km e modelos como os da Tesla, BYD e outras marcas chinesas estão dominando o mercado. A promessa dos carros elétricos finalmente se tornou realidade. A história dos carros elétricos é uma saga de altos e baixos. Desde sua ascensão inicial no século XIX, passando pelo abandono no século XX, até o retorno triunfal no século XXI,
Ela reflete as complexidades econômicas e tecnológicas que moldaram o setor automotivo. Agora, a pergunta que fica é: será que os elétricos vão dominar definitivamente o futuro ou há mais surpresas pela frente? Se você gostou desse conteúdo, já deixe o like, inscreva-se no canal Artifícios Automotivos e comente aqui embaixo. O que teria sido do mundo se os carros elétricos nunca tivessem sido abandonados? Até a próxima!